Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje eu queria falar de um tema que sai um pouquinho do contexto, do material que a gente tem trazido tanto no grupo de estudos, quanto no Clube do Livro, quanto no nosso grupo do WhatsApp, certo? Mas foi um tema que foi sugerido por um dos nossos apoiadores, então por conta disso vamos falar disso aqui. Bom, mas antes eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify, e se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever em qualquer um desses nossos canais, e que a gente tem uma rede social somente para ocultistas, que é atosnegros.com.br, e que se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se e o nosso Pix, e os links estão aqui na descrição. E bom, nesse Occultcast eu queria falar um pouquinho sobre almas gêmeas. Quando a gente fala de almas gêmeas num portal de magia e ocultismo, vocês logo imaginam que eu vou passar algum tipo de ritual de amarração ou coisas do tipo. Mas até o conceito de amarração vai parecer um pouco mais interessante para vocês depois desse pequena aula de folclore e mitologia que eu vou dar para vocês. Mas relaxa que hoje o conteúdo é bem tranquilinho, bem curtinho, e fica mais no quesito do nossa, olha só que bonito, olha só que estranho. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é um dos primeiros conceitos de alma gêmea, veio de Platão, certo? O Platão ele escreveu uma teoria num conto chamado O Banquete, certo? E nesse conto dele, o que ele diz é que todos os seres humanos eles tinham 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. E aí, em um dado momento, eles, por ser muito completos e ágeis e etc., eles decidiram que eles iriam ao céu desafiar Deus. Quando eles chegam lá em cima, Deus fica puto com eles e aí parte eles em 2 e joga de volta na terra, no lugar onde eles merecem. E aí, por conta disso, cada pessoa teria uma alma gêmea. Lembrando que quando a gente fala que são corpos, ele não pegou e partiu pessoas ao meio nem coisas do tipo, mas seria quase que uma visão mais espiritual da alma de uma pessoa. Então, quando Deus partiu essa alma dupla da pessoa, nasceu então o conceito de alma gêmea, onde cada alma, não vou nem dizer cada ser humano, mas cada alma no plano físico teria uma alma gêmea a qual ela poderia encontrar, seja na mesma vida ou em outras vidas. Então, um conceito platônico, a alma gêmea ela ultrapassa o conceito da vida e da morte. Então você pode estar vivo e a sua alma gêmea estar morta. E aí, quando ela reencarnasse, você poderia reencontrá-la, ou em alguma reencarnação, por acaso, vocês acabariam se encontrando, porque na verdade vocês eram uma espécie de monstro de 4 braços, certo? E 4 pernas e 2 cabeças. Bom, é Platão, E o Platão, apesar dele ser um filósofo muito sábio, ele tinha uns conceitos meio malucos, mas também a época ajudava. Mas aí beleza. Então, legal, você veio aqui para estragar o conceito de alma gêmea falando de monstros de 4 braços? Não. Eu queria trazer o conceito chinês e também o conceito japonês sobre isso, que já foi inclusive citado anteriormente aqui na Império Fortuna, ou foi na Atos Negros, não lembro direito, provavelmente lá na época do Dia dos Namorados, mas não foi em podcast, certo? Foi em texto, que é o conceito do Akai Ito, certo? Só que para falar Akai Ito, eu queria falar do Unmei no Akai Ito,
lógico que a minha pronúncia de japonês deve estar uma merda, e aí eu peço desculpa a todos os japoneses que estão ouvindo. Mas eu queria falar do conceito primeiro de casal, que nasceu no folclore, ou seja, na mitologia, certo, japonesa. Que era onde a gente teve o primeiro casal do mundo, que eles eram filhos diretamente de Deus, assim como a gente tem, por exemplo, né, na religião católica, a gente tem o Adão e a Eva, né, que são os primeiros filhos de Deus e são o primeiro casal, mas que não deveriam ter casado, né, porque logo no começo da história já deixam bem claro que o casamento é um grande erro. Então você já percebe que a gente tem aí um segundo conceito, né, meio medonho, de que apesar de existir o masculino e o feminino, eles não deveriam estar juntos. Porque o que é que deu para Adão e Eva? Os caras foram expulsos do céu e por aí vai. Então, como esse conceito é visto no Japão, né? A gente teve um deus primordial que ele foi lá e criou dois seres. Um cara chamado Izanagi e uma mina chamada Izanami, certo? Eles dois eram os deuses que eram responsáveis por criar o planeta Terra. Então, eles receberam uma lança, certo, mágica, e essa lança mágica que eles receberam ajudavam eles a criar as ilhas do Japão. E é assim que eles explicam como o Japão foi formado. Não, obviamente, estou falando de folclore. Então, eles não vão falar que foi um vulcão, que entrou em erupção, e aí por conta disso gerou ilhas. Não. Foi Izanagi e Izanami com uma lança, sacudiram o mar. Conforme eles sacudiam o mar, as ilhas iam aparecendo. Izanami e Izanagi eram um casal e eles, obviamente, inventaram de ter filhos. O primeiro filho deles... Não, desculpa, acho que os dois primeiros filhos dele não deram certo. E aí, então, o que eles fizeram? Eles casaram. E aí, quando eles casaram, eles foram ter um filho que realmente era um deus. E esse filho se chamava Kagutsuki, certo? Que é a encarnação do fogo. Então, tipo, desse casal Izanagi e Izanami, que eram filhos diretos de Deus, quando eles tiveram o primeiro filho deles, que era um deus por completo, ele era o fogo, a encarnação do fogo. Só teve um problema. Por conta, né, desse nascimento do Kagutsuki, Izanami acabou morrendo durante o parto. Então a gente já vê um conceito meio estranho de deuses que têm uma lança que conseguem fazer com que ilhas apareçam. Uma mulher vai lá, casa, depois que ela casa, ela acaba parindo o fogo e aí por conta disso ela acaba morrendo, certo? E o Izanagi, que é o marido dela, agora não é marido, não é mais peguete, foi lá e matou o próprio filho, o Kagutsuki, certo? Ou seja, você já começa a perceber aí que também temos mais uma visão de que casamento não é um negócio que dá muito certo. E aí, para finalizar a história do Izanagi e da Izanami, depois de morta, a Izanami ela foi pro plano dos mortos, que é muito parecido, né, com o Hades, onde os mortos ficam lá vagando. E obviamente o Izanagi, que não tinha nenhuma outra mulher, né, no mundo, ficou puto e falou: vou lá buscar minha mulher de volta. Quando ele vai lá buscar a mulher, tá tudo escuro e ele pega ela pelo braço e fala: vamos voltar para casa porque eu tô a fim de fazer mais filho. Conforme ele tava voltando, tava muito escuro, ele não tava vendo ela, tava tudo de boas. Em um dado momento ele para dormir e quando ele para dormir, a Izanami, né, acende o prendedor de cabelo dele. É engraçado isso. Já deixava claro que os caras, né, naquela época já tinham cabelo grande, né? E aí o que acontece? Quando o Izanagi acorda e vê que a Izanami tá estilo Walking Dead, toda pútrida e tal, e o caralho é 4, ele fica puto e pergunta o porquê dela tá daquele jeito, já que ela não era dali do plano dos mortos. Aí a Izanami fala: desculpa, é que eu comi o fruto do mundo dos mortos.
E por ter comido esse fruto, agora eu não posso mais voltar pro plano superior. Vocês estão vendo alguma referência aí, né? Negócio de comer fruto, não poder voltar pro plano superior, né? E aí o que aconteceu? Ao contrário de um tal de Adão, que falou, vamos comer junto, partiu. O Izanagi ficou puto, meteu uma pedra na entrada do submundo e deixou a Izanami lá putaça da vida gritando por ele. E assim a gente teve o primeiro barraco histórico no folclore de um casal que casou, matou o filho, né, e se separou. E foram expulsos do paraíso. No caso, não todos, né? Nesse caso, pelo fato do Izanagi ter mandado a Izanami, ter dado um pé na bunda na Izanami, porque ela ficou feia pra cacete e comeu porcaria, ele foi se lavar num rio, né? E aí, quando ele foi se lavar num rio, dessa limpeza, vamos botar assim, dessas máculas dele, nasceram alguns deuses. Então a gente já vê também um conceito muito parecido com mitologia grega, etc. Então a gente teve a Amaterasu, que saiu a partir do olho esquerdo dele, que a Amaterasu é a encarnação do Sol. A gente teve Tsukuyomi, que se não me engano também é o nome de um salgadinho ou de um docinho, que saiu do olho direito dele, que é a encarnação da Lua. E a gente teve o Susanoo, que aí todo mundo lembra de Naruto, que saiu do nariz dele, que é a encarnação do mar, certo? Engraçado que o ar não apareceu em lugar nenhum. A gente teve o fogo, que é o Kagutsushi, a Amaterasu, que é o Sol, Tsukuyomi, que é a Lua. Não, tem o Susanoo, que é o mar, mas beleza. Então percebam que aí a gente já tem um exemplo, dessa vez do Japão, né, sobre como os relacionamentos, mesmo tendo somente um casal no mundo, pode dar merda. Então legal, a gente já viu que Platão acreditava em pessoas metamorfas, a gente já viu que os japoneses acreditavam que casamento dá errado, e se der errado você prende a tua mulher numa caverna, no submundo, com uma pedra muito grande que dá bom. E como a gente estava querendo dizer desde o começo que esse era um texto sobre algo romântico. Bom, vamos contextualizar. Eu estava falando aqui do Unmei no Akai Ito, mas eu queria falar só do Akai Ito. O Akai Ito é uma lenda chinesa, ela tem origem na China e não no Japão. Ela foi adaptada, certo, em várias outras culturas, e durante o tempo ela foi inclusive mudando. O Akai Ito, né, ele dita que a pessoa, quando ela nasce, temos variações nisso, mas normalmente quando uma pessoa nasce, no tornozelo dela existe uma corda e não uma linha, é uma corda vermelha, e essa corda vermelha automaticamente, quando a sua alma é criada, vamos botar assim, ela é ligada a outra alma, e por conta disso vocês estão destinados a se encontrar em algum momento, né? E não importa, por mais longe que vocês estejam vivos ou mortos, essa corda vai fazer com que em algum momento vocês se encontrem, e quanto mais distantes vocês estiverem, mais triste e miserável será a vida de vocês, e quanto mais perto vocês estiverem, mais feliz e glamurosa será a vida de vocês. O que é um problema no conceito de que você não necessariamente pode ter reencarnado no mesmo período de vida da outra pessoa, certo? Então, de acordo com essa lenda chinesa, pode sim rolar o fato de você ter nascido agora em 2000 e pouco, e a outra pessoa que está amarrada em você, percebam aí o termo de amarrado, em 1200, e já morreu há mó tempão e ainda não reencarnou por qualquer motivo. Essa pessoa é um fantasma e você está presa pelo tornozelo a essa pessoa, certo? E aí, se você acredita no conceito de reencarnação, fantasmas e almas vagando e coisas do tipo, você até sonharia com essa pessoa que já morreu ou ainda não nasceu,
né? E ela também sonharia com você, porque mesmo um estando vivo e o outro não, vocês ainda estão ligados e conseguem ter certo contato. Inclusive algumas pessoas citam, né, que o ser humano, por ser um ser que está muito ligado ao plano físico e ao conceito do físico, ele esqueceu que ele tem essas capacidades, né, paranormais, vamos botar assim, de sentir a presença de outro ser. Assim, por exemplo, quando uma mãe sente que algo está errado com o filho, e porque o filho está passando alguma dificuldade, realmente está, e por conta disso a mãe sente. Essa ligação, certo? Que seria, vamos dizer, psíquica, existiria entre as pessoas que seriam ligados pelo Akaiito, né? Já no Japão, um Mei no Akaiito, lembrando que vocês sabem que o Japão, na verdade, é um pingo da China, né? A cultura japonesa, folclore japonês, ele veio basicamente da China e de algumas outras ilhas ali, né? Antes de ser Japão. Eles já não acreditam que é uma linha amarrada no tornozelo. Eles acreditam... Uma corda, desculpa. Eles acreditam que é uma linha fina, e essa linha fina, ela é amarrada no dedo mindinho da pessoa. Então vocês já devem ter visto isso bastante em anime, certo? Em anime aparece muito, em dorama aparece muito isso. Por que dedo mindinho? Porque o dedo mindinho, no nosso dedo mindinho, passa uma artéria chamada artéria ulnar, e essa artéria ulnar, ela é ligada diretamente ao nosso coração, ao nosso faz tum-tum. Então, essa linha seria uma extensão onde o seu coração alcançaria o coração da outra pessoa. Por isso que a linha está amarrada no dedinho mindinho. E por isso que as pessoas fazem promessa de mindinho, certo? Quando elas cruzam os dedos mindinhos, elas estão cruzando o coração delas, por causa da artéria ulnar que passa pelo dedo mindinho. E, infelizmente, na lenda japonesa, essa ligação que você tem, ela não necessariamente é com a sua alma gêmea, o seu par romântico. Pode ser também com pessoas às quais você vai ter inimizades e problemas para sempre, e pessoas que você vai amar para sempre, mesmo que não de forma romântica, certo? Então essa lenda, né, é folclore, tá, gente? Como eu disse, hoje é um assunto um pouco diferente dos padrões que a gente fala. Por quê? Porque eu achei interessante, eu achei legal contextualizar um pouco, mostrar outras visões, mas como o folclore ao redor do mundo vê a questão de alma gêmea. E a gente conclui no final que existe ou não, isso vai ser de cada um. É bonito sempre? Nem sempre é bonito, certo? Mas dá para ser bonito em algum instante? Claro que dá. Eu poderia ter feito aqui um texto muito mais romântico, muito mais fofo, falando que as pessoas estão ligadas para sempre e que quando elas chegam próximas, devido a esse fiozinho, elas se sentem bem. Então é por isso que tem um amor à primeira vista, que é porque quando você está tão perto da pessoa, o coração de vocês está ligado, então por conta disso vocês sentem e tal... felicidade, e isso é chamado de amor, e à primeira vista, porque vocês já estavam ligados, porque são almas gêmeas. Eu poderia falar isso, mas vocês sabem que não é minha praia. Eu tô mais aqui para trazer informação do que para trazer romance. Então eu espero que vocês tenham entendido o que eu tô falando, certo? Então, depois dei uma pesquisada, tem uns materiais legais, tem pulseiras que vendem, né, do Akaiito, tem anéis, alianças que vendem. Então tem até um prato com esse nome, certo? Então para Dia dos Namorados é uma boa ideia, né? Talvez eu grave alguma coisa com rituais sobre isso no Dia dos Namorados. Mas já estamos batendo os nossos 20 minutos e esse era um assunto bem curtinho que eu queria falar com vocês. E eu queria avisar a vocês que estamos terminando essa semana, certo? O primeiro mês do nosso grupo de estudos. Lembrando que o grupo de estudos tem 2 meses, cada turma tem 2 meses. Então, nessa semana a gente vai terminar o primeiro mês
Lembrando que é um curso básico, a galera tá fazendo exercício, tá aprendendo. Tudo saiu direitinho, nós tivemos já as 3 aulas. Cada aula teve 2 horas, né? 1 hora de aula, 1 hora de debate. A galera tá loucamente papeando lá no grupo, vocês já devem saber disso. Por conta disso, eu já vou abrir, certo? A segunda turma, certo? Ainda do curso básico. Então, muita gente está me perguntando isso. Ah, meu Deus, a segunda turma já vai ser mais avançada? Não. A primeira turma, ao terminar os 2 meses, ela poderá seguir para o avançado, médio que seja. Essa nova turma que vai abrir é do curso básico, ou seja, essa turma nova que vai abrir, ela não vai se fundir com a turma anterior, mas o conteúdo dela será o mesmo. Então ainda é o curso básico. O próximo curso, que vai ser, vamos botar o curso médio, ele vai ser anunciado depois que o curso básico da primeira turma acabar. Dessa vez a gente mudou o valor, certo? O primeiro valor era promocional, era de R$10, porque era uma turma de testes, eu não sabia se alguém iria querer fazer, e R$10 para 2 meses de aula, né, era praticamente de graça. E como eu disse, como estávamos testando, realmente foi praticamente de graça. A segunda turma também serão 2 meses, também serão 8 horas de aula, mais 8 horas de debate, porém o valor é de R$20. Então, ou seja, mudou de R$10 para 2 meses para R$10 para cada mês, certo? Então, o valor agora é de R$20, a forma de pagamento é a mesma, pode ser pelo Apoia-se, pode ser pelo Pix, que está tudo na descrição. Lembrando sempre que quem já é apoiador não precisa pagar para participar dos grupos de estudo, certo? E quem for da primeira turma e quiser fazer reforço com a segunda turma, pode fazer sim, certo? Porque o conteúdo é o mesmo. Então, quem tiver interessado, entra em contato, certo? Seja no Facebook, seja no grupo do WhatsApp, ou vem bater papo direto comigo no Private, porque também serão somente 10 vagas, certo? Então elas terminam rápido, certo? E vamos começar provavelmente no meio do mês que vem, certo? Ou quando já tivermos 10 alunos. Então, se acabar, tipo, semana que vem, a gente já vai começar na semana que vem a segunda turma, certo? Então, galera, lembrando sempre que nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Se inscrevam no Spotify, quem ouve por lá, e se inscrevam no YouTube, quem ouve por lá, que são os principais canais que a galera normalmente usa para ouvir podcast, certo? E quanto mais vocês se inscreverem, maior vai ser o nosso canal. Não que isso seja obrigatório, não. Eu prefiro que vocês participem mais do grupo mesmo do WhatsApp, mandem mensagem e participem da Atos Negros. Porque como eu não monetizo o canal, certo? Eu não tenho essa necessidade de que vocês vejam propaganda e coisas do tipo, certo? Lembrando sempre que a gente tem a Rádio Imperium em algumas sextas-feiras, não são todas, e temos o Clube do Livro na quinta-feira, certo? Nosso grupo de estudos continua na quarta-feira e o próximo grupo de estudos não sei em qual dia da semana vai ser, isso vai ser decidido com a turma. Mas, por hoje é só, até a próxima, fortuna!